É isso aí, meus alunos. Vamos agora para a nossa revisão. Como algumas aulas que a gente já teve aqui, né? Essa é uma que não tem mistério. É uma aula que fala da importância do equilíbrio, né? Do equilíbrio ambiental, do equilíbrio ecológico de uma forma geral. E falamos aí sobre algumas consequências. Tem como você jogar aquilo, a imagem aqui junto comigo, né? Aproveitar essa revisãozinha que é jogo rápido, né? Falamos sobre pouca coisa, que é só equilíbrio, desequilíbrio e as consequências desse desequilíbrio, mas a gente sabe que isso é muito... Eu estou procurando uma posição aqui bem bacana, né? Mas a gente sabe também que isso, né? Eu vou para esse lado aqui, para ficar mais legal, né? Então, aqui, ó, o equilíbrio e o desequilíbrio, o que seria o equilíbrio, conceitualmente falando? É as relações harmônicas entre ecossistema, entre os fatores, né, abióticos e os seres vivos de um ambiente. Tá? Ou seja, quando o clima, quando digamos, a disposição de alimentação, quando a temperatura, né, que está dentro do clima, enfim, o ambiente oferece moradia para aquelas espécies que estão ali naquele ambiente, ou condições de vida propícias, é porque está havendo equilíbrio. Mas pode haver um desequilíbrio? Pode sim. Pode haver de forma natural? Pode. Mas é muito mais normal, digamos assim, o desequilíbrio está sempre associado às ações do homem. Né? Quando você não tem, como a minha mãe diz, né? Da onde se tira que não se bota, vai faltar. Se você tira, você só retira e não repõe, uma hora você vai precisar e não vai ter. Entendeu? E esse desequilíbrio ele é causado o quê? Principalmente pelo homem. Quando o homem faz queimadas, quando o homem usa agrotóxicos desenfreadamente, quando o homem caça de forma predatória, de forma indiscriminada também, tudo isso influencia, por exemplo, no clima. Queimadas influenciam no nosso clima. De que forma? Efeito estufa, superaquecimento, carbono, né, gás carbônico no ambiente, superaquecimento, o aquecimento global, derretimento das calotas, aumento do nível dos oceanos, aumenta a temperatura do ambiente. Né? Se o nosso planeta subir 1 ou 2 graus daqui a uns anos, nós aumentaremos consideravelmente o nível dos oceanos. Isso vai influenciar naquelas vegetações que ficam na beira dos oceanos. Né? Então, essas vegetações servem de moradia para determinados animais. Vocês estão entendendo? Até mesmo para os seres humanos que moram no litoral, por exemplo, no continente, no litoral. Isso tudo influencia, pessoal, devido ao quê? A um fator climático, olha para a seção, fator clima, aumentou 2 graus, derreteu a calota, subiu os oceanos, afetou as espécies, né, ribeirinhas que vivem ali nas matas ciliares, alguns seres humanos também que moram ali podem ser afetados, você está entendendo? Então, tudo isso são questões provenientes do desequilíbrio. Então, é importante você também ter em mente que o desequilíbrio, e são consequências, né, aliás, são consequências do desequilíbrio. E o equilíbrio também é importante, que eu falei durante a aula, ele não é uma cena que você vai olhar e vai perceber assim, aqui está equilibrado. Não, ele é um estado que está acontecendo naquele momento. Você percebe o equilíbrio quando você sente que todos os fatores estão no seu lugar. A onça tem né? A onça tem outros seres vivos para se alimentar, as outras espécies têm moradia, conseguem estar se alimentando de outros também, enfim. Quando a natureza está fluindo de forma normal, mesmo com as predações, com os indivíduos uns matando os outros pela sobrevivência, né, no meio animal, isso é normal. Agora, quando você passa do ponto, você promove o desequilíbrio. Tá bom? Então, uma aula de muita conscientização aí para você. Agora vamos para a nossa atividade, para ver como é que essa questão pode ser cobrada de você aí no Enem. Tá? Vamos lá.
É isso aí, meus alunos. Chegada a nossa hora da atividade, que é o momento final da aula, né? Eu espero que você... Na verdade, eu nem espero, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra essa atividade, porque é um assunto muito fácil de assimilar. Ele é até intuitivo, né? Você sabe, por exemplo, por que não pode queimar uma determinada região. Isso já é um assunto assim tão debatido que mesmo empiricamente você já aprende isso, né? Por que você não pode, por que as queimadas, né, são ruins para o planeta, por que as derrubadas de árvores podem influenciar no habitat dos animais, tudo isso a gente sabe, né? Então vamos lá para a nossa atividade, que você vai ter, eu tenho certeza que você vai conseguir, assim, ter facilidade para pensar nessas respostas, tá bom? Vamos lá, questão número 1. Equilíbrio ambiental é a relação estabelecida entre organismos e que são vitais para a manutenção dessas espécies. Mencione os aspectos que evidenciam o equilíbrio ecológico, né? O equilíbrio ecológico num ambiente, tá? Quais são aqueles... Lembra daqueles itens que a gente viu, que eu falei assim, ó, esses fatores são levados em consideração para a gente saber se está havendo um equilíbrio ecológico nesse ambiente, tá? Quais serão? Lembra que a gente falou sobre o tamanho da população, o nível de energia, né, fluindo entre essa cadeia alimentar, enfim, tá? Então é isso aqui, ó, população em tamanho estável, equilíbrio de fluxo de energia em um ecossistema, frequência de genes estão em equilíbrio. Então, quando eu tenho um tamanho de uma população estável, né, é sinal que, se essas populações presentes num determinado local, cada uma está estabilizada de forma natural, então significa que aquela é a composição que a natureza está permitindo naquele momento. Tá bom? Equilíbrio de fluxo de energia em um ecossistema, ou seja, em outras palavras, tem comida para todo mundo, ninguém está passando fome. Em outras palavras, é isso aqui. Frequência de genes estão em equilíbrio, ou seja, a maturação genética dessa população, ela chegou num ponto em que todos esses organismos estão geneticamente adaptados para sobreviver naquele ambiente, tá bom? Então, essas três questões, elas são três fatores que são levados em consideração para se constatar o equilíbrio em um determinado ambiente, tá bom? Então, número 1 foi. 2. O desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento animal ou vegetal, né, de um ecossistema é reduzido em quantidade, ou em grande quantidade, para ficar melhor de entender, tá, pessoal? Adicionado ou subtraído. Esta alteração pode provocar reações em cadeia e influenciar diretamente no funcionamento do ecossistema. A ação do homem é a principal causa de desequilíbrio ecológico na atualidade. Entre essas ações podemos citar o quê? Lembra daquelas ações que a gente falou durante a aula? O homem, por ele proporcionar esses tópicos aqui, ele é o principal devastador do ambiente. Quais seriam essas ações? Desmatamento, né? Caça e pesca sem controle, urbanização em áreas de matas e florestas, tráfico de animais, né? Biopirataria, queimadas, introdução de espécies exóticas. Ora, pessoal, como eu falei durante a aula, nós precisamos sobreviver? Sim. Nós somos parte do meio ambiente? Somos. Nós somos vida também?
Somos. A gente precisa se alimentar? Precisa. Porém, nós temos uma capacidade que os outros animais não têm, que é a capacidade do raciocínio. Então, é por isso que essas questões aqui, que eu estou pontuando, né, aqui na resposta, é por isso que não faz sentido o homem caçar e pescar sem controle. Ele desmatar. Por quê? Desmatar, sim, indiscriminadamente, tá bom? Por quê? Porque nós precisamos, de alguma forma, fazer isso, pessoal. Só que nós teríamos que ter a consciência de fazer isso de forma renovável, de forma sustentável, tá bom? E é isso que é onde o homem passa do limite, tá bom? Então, essas são as características que tornam aí o homem o principal devastador da nossa natureza. 3. O requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou determinado meio é o fluxo de energia, aquecimento global, acúmulo de lixo tóxico, equilíbrio ecológico, aumento de ondas de calor. Isso aqui, se vocês estão espertos aí na aula, isso aqui é um conceito. Só que aqui ele está tipo vindo de trás para frente. Ele está te dando o conceito e te perguntando, né, o que isso quer dizer. Isso aqui é a definição de quê? Dessas alternativas aí. É a definição de fluxo de energia, né? Aquecimento global, acúmulo de lixo tóxico, equilíbrio ecológico, aumento da onda de calor. Bom, a nossa aula foi sobre equilíbrio, né, pessoal? Então, em nenhum momento nós demos definição do que é o fluxo de energia nessa aula. Falamos sobre o aquecimento global? Falamos, mas falamos dele como consequência, tá? De um desequilíbrio. Acúmulo de lixo tóxico? Não, isso aqui é causado também pelo homem, né? Dentre outras coisas. Aumento de ondas de calor? O aumento de onda de calor vem aí como, por exemplo, o aquecimento global, né? Uma coisa está ligada à outra. Mas se trata de lixo tóxico, é o requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. Tá bom? Letra D de dado. Se liga no Enem. Vamos lá. Pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas, UES, de 5 espécies, pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuídos em 8 áreas distintas, como mostra o quadro. Vou já mostrar o quadro. Deixa eu primeiro ler aqui. Cada unidade evolutiva significativa representa uma população isolada, histórica e geneticamente diferenciada e apresenta prioridade para manejo e conservação. Tá? Então, temos aqui espécies pertencentes ao grupo, né, anfíbio, aves, lagartos, morcego e roedor. A área 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e os vários códigos aí, né, de unidades evolutivas significativas 5, 3, enfim. Considerando a área 4, a espécie que terá prioridade nas estratégias de conservação pertence ao grupo, vamos lá voltar, considerando a área 4, nós temos ali a UES 4, 3, 3, 2 e 3. Considerando a área 4, a espécie que terá prioridade nas estratégias de conservação pertence a que grupo? Morcego, lagarto, roedor, morcego, ave, anfíbio. Vamos voltar aqui.
né? A gente vê o quadro no 1 em que o quadro está separado, né? Na 4, a gente percebe aqui, lagartos... Deixa eu mudar a cor aqui, que está na mesma cor, né? Vou botar aqui um azul, um roxo aqui. É aqui, é nessa linha, tá bom? A gente percebe aqui anfíbios, lagartos, seriam aqui, então, tá, seriam, deixa eu ver aqui as opções, vamos lá, seriam, então, anfíbios, tá bom? Letra E, de estado ou de escola, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Vale lembrar para vocês, essa é a nossa aula, acho que já é a aula 47, né? A gente está finalizando a aula 47, vamos até a 50 e alguma coisa. Estamos perto do nosso final, mas lembre-se, o assunto, o conteúdo ecologia, eu costumo dizer isso, ecologia e genética, eles são assuntos muito mastigados do Enem, no sentido assim, eles elaboram questões que às vezes exigem muito do seu conhecimento. Às vezes você pode dar sorte de pegar uma questão muito simples sobre cadeia alimentar, né? Eu digo cadeia alimentar porque cadeia alimentar é fácil, né, de você. Níveis tróficos, né? Produtores, reprodutores, ou produtores, consumidores e decompositores. Você pode pegar assuntos que, poxa, isso aqui é uma mata, né, que tem a ver com esse tipo de coisa. Mas quando tem a ver com a questão da ecologia, é muito, às vezes, até subjetivo. Você tem que saber conseguir explicar na sua mente muito da forma que você entendeu, para você conseguir marcar uma questão que tem tudo a ver. Então, você precisa entender conceitualmente tudo que você estuda, né, para você conseguir aplicar aquilo dentro de um determinado contexto. Então, essa é a dica que eu te dou. Estuda, leia muito sobre, não só sobre ecologia, sobre biologia de uma forma geral, tá bom? Mas te dando essa dica aí de que genética e ecologia geralmente são assuntos cobrados no Enem, então você dá uma caprichada nisso, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, né? Por essa aula, na verdade, é só, porque tem muito mais aula aí pela frente. Eu espero que você tenha conseguido assimilar a importância, né, de se preservar a natureza, ou pelo menos de se usufruir de forma sustentável. Beleza? Fica a dica aí. É isso aí. Até mais, professor Silvio Santos. Vamos ficando por aqui.